Agora sim, agora já com áudio. Estamos começando mais um Café Bom Dia e hoje, nesta quinta-feira, dia 28, nós te atualizamos das principais informações aqui de Erechim e também da região. Para nos fazer companhia, eu tenho aqui do lado o jornalista Leandro Zanotto e também a nossa colega Daniele Marek. Bom dia, gente, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Thay, bom dia você que nos acompanha aqui pela TV Bom Dia nesta manhã chuvosa aí de quinta-feira em toda a região norte do estado. Obrigado pela sua audiência. Bom dia, Dani. Bom dia, Leandro, bom dia, Thay, bom dia pessoal que está nos assistindo e a gente te atualiza agora com as primeiras informações dessa quinta-feira. E agora a gente começa falando já da nossa capa, o destaque de hoje, em relação ao aumento expressivo dos casos de dengue que está preocupando as autoridades. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o primeiro mês do ano já registra cerca de 50 notificações e 9 casos que já estão confirmados. Agentes da Vigilância Epidemiológica aumentaram o número de visitas às residências e nos locais onde são confirmados focos do mosquito. É feita uma varredura de cerca de 300 metros em torno. Outros destaques também que nós temos na nossa capa de hoje é em relação ao Alto Uruguai, onde as atividades do CRAS seguem à distância. Então, o destaque é que os municípios da região analisam medidas para que práticas possam retornar de forma presencial. Entre esses destaques, muitas outras coisas temos aqui em relação também à segurança. Ação em Erechim prende 3 e localiza drogas. Temos também em relação à literatura, por amor à história da região, erechinense de coração Bruno Milani publica livro Terra Vermelha, Os Intrusos, em que narra a chegada das famílias italianas em municípios do Alto Uruguai. Temos muitos destaques também. Hoje tem coluna social das NBAs, então o jornal está cheio de novidades aqui para você conferir. E um último destaque também que nós falamos em respeito aqui a uma missa de 7º dia que será realizada, uma vida dedicada ao sindicato e ao agronegócio. Hoje, então, 28, será realizada a missa de 7º dia na Catedral São José do agricultor e presidente do Sindicato Rural de Erechim, João Piccoli. Muitos destaques aí para você conferir e ficar bem informado de tudo que está acontecendo aqui em Erechim e também região. Muito bem, são 8 horas mais 36 minutos, 8h36, obrigado pela sua audiência. E no cenário nacional, olha, o presidente Jair Bolsonaro rebateu os gastos aí com leite condensado, com xingamentos à imprensa. Olha, segundo o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ele rebateu ontem as críticas dos gastos com leite condensado no executivo, com ofensas à mídia e um compartilhamento de um texto que tenta justificar as despesas. Bolsonaro fez xingamentos à imprensa durante um almoço em uma churrascaria em Brasília, em um evento com a presença dos ministros das Relações Exteriores e do Turismo, além de personalidades que apoiam o presidente. Ontem, nas redes sociais, os parlamentares de oposição repercutiram uma reportagem do portal Metrópolis que apontava gastos do executivo com alimentos supérfluos, como chicletes, bombons e principalmente leite condensado. O que mais chamou a atenção por ser um item é que o presidente da República gosta de passar pão no café da manhã com leite condensado. Daí a reportagem aí, nessa situação que gerou uma grande movimentação nacional, né? Porque a questão é que o governo Bolsonaro gastou cerca de 15 milhões com leite condensado. Aí, o que acontece? Tu vê o problema a situação do jeito que ela é. Porque assim, ó, tudo bem gastar lá 15 milhões, mas veio uma nota do Ministério da Defesa dizendo que esse leite condensado, primeiro, ele não era comprado em unidade, era caixa. Daí foi verificado lá no portal da transparência, era a unidade, que eles estavam pagando R$160 por uma lata de leite condensado. Aí o governo explicou que, na verdade, tinha um erro do portal da transparência e que esse leite condensado era usado para dar para os militares, juntamente com o chiclete, porque isso aí deixava a performance dos militares melhor, do exército. Aí agora de manhã vem uma nova nota dizendo o seguinte, que esse leite condensado não era só para o exército, era também para ajudar na alimentação das escolas federais. Então, não tem uma situação que não dá nem para explicar o que é que está acontecendo lá e qual é que é essa situação toda aí, né? Mas,
estamos aí acompanhando, vamos ver o que vai continuar acontecendo aí nesse fato, né, Dani? Nacional, né? Porque a questão ontem, né, quando começou as polêmicas em relação aos gastos do próprio governo, né, o portal de transparência acabou caindo durante a tarde. Ele passou por instabilidades, então a gente não conseguia ter acesso a esses dados para analisar eles realmente, né, de como estava acontecendo. Aí, após isso, veio as notas em relação do porquê estava sendo gasto esses valores, né, e que aí fica um questionamento para a gente também analisar futuramente, né, o que realmente está acontecendo, com o dinheiro, para onde foi, salientando que esse é um balanço de 2020, né, então foi durante todo o ano que foi gasto esses valores em relação àqueles itens, né? É verdade, mas 15,6 milhões de reais em leite condensado é muito dinheiro durante uma pandemia, para uma situação assim, né? Muito bem, vamos seguindo, são 8 horas e 40 minutos, Tayane. Isso, gente, ainda fazendo comentário a respeito dessa situação do leite condensado, ontem o filho do Bolsonaro, o Eduardo, ele afirmou outra justificativa também para essa grande compra do produto. Ele diz o seguinte, que foi comprado esse produto porque ele é indicado a quem faz muitas atividades físicas e serve de base para a elaboração de vários outros alimentos comuns à mesa dos brasileiros, como bolos, por exemplo. Então, aí, entre muitas justificativas, temos mais essa, né? Então, não se sabe realmente o porquê, mas a notícia está aí. E agora a gente falando do cenário da Covid-19, nós temos uma notícia aqui de ontem da Agência Brasil, que fazendo comentário, nega pedido de brasileiros para volta ao país sem teste. Estudantes brasileiros que estão em Portugal e alegam não ter recurso para pagar exame. Então, ontem, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou pedido de 2 brasileiros que moram em Portugal para retornar ao país sem apresentar o resultado do exame negativo. A exigência está prevista na portaria interministerial que estabelece a condição para embarque internacional com destino ao Brasil. O caso chegou ao Supremo por meio de um habeas corpus protocolado pela defesa de um estudante da Universidade de Lisboa e sua companheira. Eles alegam que não têm condições de pagar cerca de 100 euros pelo exame e que a exigência é inconstitucional. Na decisão, a ministra entendeu que a restrição não é desproporcional e tem o objetivo de proteger a saúde dos passageiros e da população durante a pandemia de Covid-19, gente. Muito bem, Dani, que notícia você tem pra gente aí nessa manhã? Falando também de Covid, Leandro, o mundo passa de 80 milhões de vacinas contra o Covid aplicadas. O Brasil ele subiu para o 12º no ranking então, mundial. Mais de 80 milhões de doses da vacina contra o Covid já foram aplicadas em todo o mundo, aponta o levantamento que saiu na tarde ontem de terça-feira. Os Estados Unidos lidera a corrida pela vacinação com 23 milhões de doses aplicadas até o momento, mas a China divulgou um novo dado após 7 dias e se aproxima da liderança com 22.077 doses aplicadas até então, né? O Brasil, então, está chegando ali na 12ª posição, com 1 milhão de doses aplicadas, atrás só da França, então, que tem ali um percentual um pouco mais baixo. Esses dados eles foram capturados ontem com a portaria do G1, né, que fez toda a investigação em relação a essas vacinas, e a gente já vê um grande aumento, né, aqui no Brasil, que estava bem atrás antes no ranking, com as novas doses chegando e os insumos também para a fabricação da própria. E o Rio Grande do Sul vacinou até o momento 109.579 pessoas. Das 511.200 vacinas recebidas até o momento, cerca de 282 mil já foram distribuídas. Dessas distribuídas, 109 mil já foram aplicadas. A maior parte em Porto Alegre, onde 30.239. Segundo as autoridades,
cidades, a campanha de vacinação segue de forma do jeito que estava prevista, um pouco mais lenta, mas acontecendo em todo o estado de forma normal. Aqui na região do Alto Uruguai, o site vacina.saude.rs.gov.br, que é o site do governo do estado, atualizado ontem às 11 horas da manhã, aponta que das 7.360 doses distribuídas para os municípios, até o momento, 3.513 foram aplicadas. Dessas, 2.010 em profissionais da saúde, 501 em pessoas que estão em instituições de longa permanência, os idosos em asilos, indígenas, 975 e o PCD, que são 25. Lembrando que essas 7.360 doses são aquelas 5.000 do Butantan, mais aquelas 2.000 aí que vieram lá da AstraZeneca Oxford. São as duas vacinas que nós temos aqui. E sabe, Dani, tem muita gente perguntando, e essa é uma pergunta que até eu me fiz mesmo, né? Porque a vacina da gripe tem que tomar todo ano, H1N1, né? Para ela poder fazer efeito. E quanto tempo pode durar a vacina? Já a vacina, por exemplo, do sarampo, você toma 1 ou 2 vezes na vida, se não me engano, nunca mais toma. Agora, quanto tempo depois de tomar a vacina contra o Covid-19 nós estaremos imunizados? Né? Já pensou se tiver que todo ano tomar isso aí? Ou seja, vai chegar no ano que vem, vai ter gente que não tomou a primeira dose, a primeira vez a vacina, e o pessoal vai ter que já tomar outra vacina. A gravidade dessa situação. Olha, por isso tem uma reportagem aí do site G1 falando exatamente sobre isso, que os cientistas estão apurando ainda quanto tempo o sistema imunológico leva, em média, aí, 2 semanas para criar esses anticorpos neutralizantes capazes de barrar a entrada do vírus na célula, é o que dizem os especialistas. Mas a resposta de quanto tempo esses anticorpos ficam no corpo pode variar de acordo com a faixa etária e outros aspectos individuais, ou seja, só o tempo dirá quanto tempo nós vamos estar protegidos com a nossa vacina. A gente espera que seja por um bom tempo, né? Porque a gente vê quanta gente está precisando dessa vacina. São 8h45, Tayane. E outra coisa também falando, Leandro, que de acordo com os especialistas em relação a essa vacina, ela tem 50% de eficácia. E os especialistas dizem também que se a pessoa tomar a vacina não significa que ela não vá pegar o coronavírus novamente. Eles ainda estão fazendo os testes, estão apurando, né? E ainda falando de Covid-19, ontem, Dani, tu comentavas a respeito das cepas, né? Das novas variantes do coronavírus. Isso. E tem aqui uma manchete que fala o seguinte: a OMS aponta a presença da variante de Manaus em 8 países já. Olha só, como até o Leandro, tu comentava ontem, né, Leandro? Que esse vírus, essa nova variante, ela se espalha muito mais rápido que o coronavírus. Então, já estão em 8 países, aqui nós temos no Brasil, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Coreia do Sul e a Irlanda. No documento, a OMS manifestou preocupação com a evolução da disseminação dessa variante, por seu risco de maior transmissibilidade e também reinfecção. Estudos adicionais são necessários ainda para entender melhor o impacto da variante, especialmente da resistência dela a vacinas contra a Covid-19. Aí tem mais uma informação: a variante encontrada no Reino Unido foi detectada em 70 países, tendo atingido 10 novas nações na última semana. Já a variante notificada inicialmente na África do Sul foi detectada em outros 31 países, com 8 novos tendo informado a presença deste tipo na última semana. Para encerrar, a Organização Mundial da Saúde, a circulação das variantes evidencia a importância das pessoas, mesmo aquelas já infectadas anteriormente, aderirem às medidas de prevenção que nós já conhecemos, né, Leandro, Dani? Muito bem, né? A gente sempre estava falando com a Dani assim, a semana passada a gente falou só de vacina e Enem na grande parte aqui do programa, né? Mas é impossível a gente não deixar de falar desse assunto que movimenta milhões de pessoas, é o nosso assunto principal desse momento para você que está nos acompanhando. E a notícia do momento é que, acredite ou não, viu? Em Passo Fundo, cidade vizinha, próximo aqui a Erechim, num residencial de idosos, o Ministério Público está investigando um adolescente que teria se vacinado lá no local.
Segundo informações da Rádio Uirapuru, ele teria utilizado uma carteira de identidade de uma pessoa idosa que já morreu para tomar a vacina lá no residencial. O caso está sendo apurado pela Prefeitura de Passo Fundo, que comunicou ao Ministério Público sobre este fato e está investigando como isso teria acontecido e se responsáveis pela vacinação teriam aí acordado, né, colaborado para que esse fura-fila tivesse recebido a primeira dose, né? Impressionante aí essa situação aí, um adolescente que recebeu uma dose da vacina usando uma carteira de identidade falsa de um idoso que já morreu. Destaque aqui em Passo Fundo, na nossa região, Daniela. O que é bem contraditório se a gente for analisar, né? Porque ele tá com a carteira de identidade, e na carteira de identidade deve ter foto, né? Como assim os profissionais não analisaram de alguma forma? Porque para fazer a vacina a gente sabe que tem todo um protocolo antes, né? Faz todo um cadastro, preenche, bota dados, faz assinatura. Então, e isso já está acontecendo em vários estados aqui do Brasil, né? Tem as notícias que estão rodando dizendo que tem esses fura-fila, então que estão realmente se passando por outras pessoas ou até mesmo sem se manifestarem, né, que tenham algum tipo de fraude, assim, mas recebendo as doses sem a necessidade prevista, né? Olha, o residencial geriátrico emitiu uma nota à imprensa ontem destacando que todos os funcionários foram vacinados lá do residencial conforme prevê a legislação de vacinação, incluindo os proprietários que têm contato direto com os idosos e que não houve nenhuma fraude no plano de vacinação, pois a lista dos aposentados pelo residencial consta o nome aí do menor em questão, pois na lista consta o nome do menor em questão. Fato esse conhecido pela Prefeitura de Passo Fundo, da mesma forma que não houve nenhuma simulação por parte do menor. O mesmo, no momento da vacinação, estava-se vestido com roupas utilizadas por todos os colaboradores. Ou seja, o menor de idade, ele trabalhava lá no residencial, né? Pelo que dá para entender, ele era meio filho dos donos, assim. Mas vamos continuar acompanhando este caso bem perto aqui da nossa região aí, nesse momento que está acontecendo. Dani, você tem outra informação aí pra gente na área da economia? Trago informações agora sobre economia, feita aqui pela nossa redação do Jornal Bom Dia, feito pelo repórter Carlos Locke, que traz como manchete: com alta nos preços da carne bovina, suíno pode ampliar presença na mesa dos brasileiros. Expectativa é do presidente da Associação de Criadores de Suíno do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador. Região do Alto Uruguai tem cerca de 1.000 produtores em atividades no setor. A gente sabe aqui que a nossa região do Alto Uruguai é uma das que mais produzem, então, né, a carne bovina para exportação também, né? Então, o pessoal que gosta, eu particularmente não gosto muito, né? Mas em relação à economia e aos preços, a gente começa a ter uma outra análise em relação à mesa dos brasileiros, né? Verdade. Então, fica aí a manchete, que ela está na nossa página 7 do Jornal Bom Dia desta quinta-feira. Por muito tempo a carne de frango foi a melhor opção, agora temos a carne suína. Taiane, 8h51. E Dani, tu falando agora da alta dos preços, a gente também tem a informação que o preço das frutas subiu muito no último mês de dezembro. Os preços da maçã, da banana, da melancia subiram nos mercados neste mês. É o que mostra o primeiro boletim ProHort de 2021, que foi divulgado ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O boletim destaca que os preços do último mês do ano, como de costume, refletem o impacto do verão e das festas de fim de ano sobre o comportamento do consumidor. E aí destaca, no caso da melancia, o valor do quilo chegou a subir 50%. Em Goiânia, 49% em Brasília, 31% em Recife e 30% em Belo Horizonte. A alta ficou na casa de 2 dígitos ainda em Curitiba, 23%. E aí tem ali uma série de dados, praticamente em todo o país, em todas as capitais, os preços das frutas também estão subindo bastante. E a justificativa é devido à alta, foi a retração da oferta diante de uma explosão da demanda, de acordo com a Conab. Então, no caso, as pessoas estão consumindo mais essa fruta, só que é uma coisa também contraditória, né? Porque esse consumo, as pessoas consumindo mais e os preços estão aumentando cada vez mais, né? Muito bem, né? Ontem a gente comentava, a Dani trazia essa informação do aumento de mais coisa, do combustível, a gente falava na semana retrasada do preço do gás, tudo vai aumentando, né? E o brasileiro pagando a conta nessa situação da hiperinflação aí que nós
né, devemos enfrentar. Então, vamos continuar acompanhando, ver o que o governo federal vai fazer. Vamos ver imagens de Erechim neste momento. Olha, chuva para todo lado, chovendo aqui na capital da amizade. Dá para ver aqui na nossa imagem, essa imagem, essa câmera está colocada no nossa janela aqui dos estúdios, e ela aponta lá para o final do bairro Aeroporto, né, para o aeroporto aqui de Erechim, e dá para ver que lá tá bem nublado. Como é que tá o clima? Você já tem o tempo por aí hoje, Tayane? Como é que vai ficar o tempo? Pelo menos eu vi a avaliação dos meteorologistas que até o dia 5 de fevereiro, pelo menos, vai seguir chovendo aqui na nossa região. É isso mesmo? Isso, Leandro, é isso mesmo. De acordo com os dados, hoje a previsão é de chuva, o tempo fechado, com possíveis trovoadas. Aqui em Erechim pode chover cerca de 29 milímetros. E ontem também, gente, eu estava olhando o site da Climatempo e o que eles afirmam é que aqui no nosso estado tem uma frente fria. Desde a semana passada, na verdade, que está predominando aqui. Sai uma frente fria, vem outra, e ela faz com que o ar fique bem úmido, deixe as nuvens bem carregadas e venha essas chuvas, né? E também outra informação também é que a Climatempo diz que é normal nessa época do ano ter essas chuvas, ter essa variação de tempo, que é bem típico da entrada do verão mesmo, né? Que iniciou no mês passado. Muito bem, gente. Agora, para você que está acompanhando a gente, são 8h54 da manhã. Eu quero mandar um abraço para Marli Boiani. Bom dia, Marli. A Terezinha Pudric Balbinotti. Bom dia. A Maria Adelaine Ferres. Bom dia, ótimo dia a todas. A Maria Camargo. Bom dia. E a Nair Delane. Bom dia a todo o pessoal que está acompanhando o Café Bom Dia nesta manhã conosco. Dani, o Carnaval 2021 vai ficar? Vai cancelar? Como é que tá a situação aí? Leandro, essa é uma notícia que vem aí trazendo bastante inquietação para o pessoal que gosta do carnaval, né? Que está esperando. Tá esperando o feriado. Ano passado, quando começou a pandemia, o pessoal até comentava nas redes sociais que o que eles mais queriam era que o carnaval fosse emendado ao Natal, né? E realmente foi o que aconteceu, porque a gente não teve ano passado nenhuma festa que fosse maior do que o esperado em relação à aglomeração, né? E a notícia que a gente traz hoje, que é lá do G1, que o Carnaval 2021 ele foi adiado ou cancelado na maior parte do Brasil. Mesmo sem as festividades, algumas cidades vão manter o feriado. O feriado, então, a União já decidiu que vai ser do dia 15 e 16 de fevereiro até as 2h, né? E no dia 17, quarta-feira de cinzas. Os estados, então, têm a sua autonomia para decidir se vão ou não aderir ao feriado, né? Ao feriadão, mas as festas em alguns lugares estão canceladas. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que é popularmente conhecido como a maior festa do carnaval, né? Em questão das escolas de samba, já anunciou que esse ano não terá desfiles, porém as cidades do litoral, né, como aqui Santa Catarina, que sempre são os focos de maior concentração, já manifestaram que irão fazer alguma festividade em relação a isso. O que a gente já comentava sobre isso antigamente, né, nas últimas semanas do Café Bom Dia, em relação às aglomerações que causam esse tipo de festa, né? Então fica ali. A gente vai aguardar as próximas recomendações, então, que vem aqui no estado do Rio Grande do Sul. O nosso governador Eduardo Leite ainda não se manifestou em relação se vai aderir ou não, né? Até porque os funcionários públicos, eles têm já no calendário deles, né? Então a gente fica aguardando as próximas recomendações ali que vão partir do governo estadual. Muito bem, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Do carnaval, né? Que muita gente está esperando, movimento comércio, movimento turismo em algumas áreas. Bom, vamos falar de segurança. Olha, a polícia fez buscas contra o Nego do Borel, lá no Rio e em São Paulo. O passaporte do cantor foi retido. O Nego estava em São Paulo antes. Agentes apreenderam ainda computadores e celulares. O funkeiro ainda não se manifestou sobre a operação. Olha, a Polícia Civil, com o apoio de agentes fluminenses, cumpriu nesta quinta-feira 2 mandatos de busca e apreensão contra Nego do Borel. As buscas são relacionadas a um boletim de ocorrência que Duda Reis, a ex do cantor, registrou na primeira Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM, em São Paulo. Duda afirmou ter sido vítima de violência e de ameaças feitas pelo noivo. Ele nega. Um dos mandatos foi cumprido na casa do Nego, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Lá, os policiais encontraram e retiveram o passaporte do artista. O outro foi em um endereço em São Paulo, onde o cantor estava, onde agentes apreenderam telefones e um computador. O funkeiro ainda não se manifestou sobre essa operação. Nego também prestou queixa contra a atriz por injúria
calúnia e difamação. No dia 15, policiais apreenderam na casa dele, no Recreio, uma réplica de fuzil usada para praticar airsoft. A 42ª Delegacia apura ainda a denúncia publicada em meios de comunicação de que ele teria um fuzil em casa. Tá aí essa reportagem que repercutiu de forma nacional o cantor, o funkeiro Nego do Borel aí, e essa questão envolvendo a ex dele, né? Vamos seguir acompanhando essa investigação. São 8h58, Tayane. Isso agora é uma informação bem rápida aqui, é que neste domingo, já estamos se aproximando do fim de semana, hoje quinta-feira, começa a primeira edição do Enem Digital. Só que desta vez, mesmo o Enem sendo digital, os candidatos deverão ir até os locais de prova. Então, de acordo com a fala do diretor do INEP, ele afirma o seguinte, que é interessante lembrar que os participantes se deslocam até o local onde existe computador, a escola, a universidade, faculdade que se cadastrou antecipadamente e que devem levar ainda assim a caneta preta porque vão fazer a redação em papel ainda neste ano. Foi uma opção para não ter uma mudança ainda tão radical. Ele explica, o diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Camilo Mussi, em entrevista à Agência Brasil. Então, quem vai fazer o Enem Digital, ainda assim deve se dirigir até os locais de prova e também levar a caneta para fazer a redação e também para passar as respostas ali, né? Ao todo, são 96.086 pessoas que se inscreveram para fazer o exame. Muito bem, quem achou que esse Enem ia ser digital, ele não é tão digital assim, né? Na verdade, ele só substitui as folhas de papel pelo computador, que eu acho válido, né? Tá ajudando o meio ambiente, tá diminuindo gastos aí do setor da educação, né? E a prova segue sendo realizada com segurança em instituições de referência aí para o Ministério da Educação. Olha, o Café Bom Dia de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Lembrar que você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, nós estamos novamente aqui com outras informações para você que nos acompanha. Lembrando que também a partir daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, está em podcast lá no nosso canal do YouTube esse programa para você poder acompanhar, rever quantas vezes você quiser as notícias de hoje. Um ótimo dia para você, tudo de bom. Bom dia para você, Dani. Bom dia, Leandro. Bom dia, Thay. Bom dia para o pessoal que está nos assistindo em casa. E amanhã a gente espera vocês no mesmo horário aqui na TV Bom Dia. Bom dia para você também, Thay. Bom dia, Leandro. Bom dia, Dani. A você de casa também uma excelente quinta-feira. E nos vemos amanhã a partir das 8h30 aqui no Café Bom Dia.